Acho que todo mundo gostou da entrevista do Elinho, né? Com coisas exclusivas que ele contou pra gente. Imagine o que um piloto vive numa corrida de 2h30, se tudo der certo, 2h30, e a 350 km por hora. E o piloto passa por tudo isso. Foi sensacional, Elinho. Obrigado pela entrevista. Foi você vê como ele tinha o controle completo da corrida, o tempo né? todo. Até a bandeirada, 800 quilômetros de corrida, ele tinha o controle da situação, né, Regi? O tempo todo. Foi maravilhosa a vitória. E vamos ver se, quem sabe, vem mais aí, né? Quem sabe vem o Penta, né? Ainda mais se ele fizer a temporada inteira no ano que vem. Aliás, temporada inteira que ele quer lutar por um título. Ele já ganhou 4 vezes as 500 milhas de Indianápolis, mas não tem um título da categoria. Várias vezes vice-campeão, batendo na trave, última corrida e tudo. Mas se eu pudesse dar um palpite, Regi, eu acho que o Elinho vai participar do campeonato do ano que vem. Boa. Vamos ver. Também achei. Vamos lá, Fórmula 1. Temos o grid de largada do Grande Prêmio do Azerbaijão, que é a 6ª prova do Campeonato Mundial. Mais uma pole do Leclerc. Aliás, segunda consecutiva, e olha que coisa, carregando mais ou menos as mesmas coisas que aconteceram. Com uma batida, interrompido o treino, ele fica com a pole. Só que em Mônaco foi interrompido o treino porque ele bateu. E aí ele ficou na pole, mas não sabia se tinha carro para largar, e de fato não teve, né, Fred? Agora foi outra Ferrari do Sainz, né, que bateu ali junto logo depois do Tsunoda, né? Uma classificação com 4 bandeiras vermelhas, um negócio impressionante. Parece que não acabava nunca essa classificação. E no Q3 o Tsunoda bateu na curva 2 e o Carlos Sainz veio atrás e se assustou. Ele disse que perdeu a concentração e também bateu ali. Mas foi uma classificação espetacular, né, Regi? Foi espetacular. 4 bandeiras vermelhas, o Stroll no Q1, foi o primeiro a bater, depois o Giovinazzi no Q2, o Ricciardo também no Q2, e no Q3 teve a batida do Tsunoda e o Sainz assustou com ele, enfim, tentou desviar para sair para o acostamento, acabou batendo também, e foi interrompido o treino e pole position para Charles Leclerc numa corrida, num grid em que fatalmente todo mundo esperava o Verstappen como pole position e o Hamilton lá atrás por tudo que fez no fim de semana. No final, o que aconteceu? Leclerc na primeira fila junto com Hamilton. Esse tal de Hamilton tira uns coelhos da cartola que... Impressionante. Quando ninguém espera, né? Ele vai lá e consegue alguma coisa. Ele foi o grande vitorioso do treino, né, Regi? Sim. Você vê pela cara, quem assistiu o treino viu a cara do Verstappen no final, uma cara de derrota. Agora, essa cara de derrota, vamos pensar no seguinte: ele tem um carro para vencer a corrida amanhã. Se ele tiver calma, né? Vai largar em terceiro, segunda fila, ao lado do Pierre Gasly. Basta ter calma, concentração, uma pista em que permite ultrapassagem, ele está com o carro para vencer, ele é o grande favorito. Então, só repetindo o grid: Leclerc e Hamilton na primeira fila, Verstappen e Gasly na segunda, Sainz e Pérez na terceira fila, Tsunoda na quarta fila junto com Alonso, Norris e Bottas na quinta fila. Regi, lembrando que o Norris perdeu 3 posições no grid, ele fez o 6º melhor tempo. Ele acabou punido porque numa das bandeiras vermelhas ele estava chegando perto dos boxes, acabou não entrando para o boxe como deveria e os comissários não perdoaram. Ele perdeu suas posições. Então, Norris e Bottas aqui já corrigido, na quinta fila. Na sexta fila, Vettel e Ocon. Sétima, Ricciardo e Raikkonen. Depois, Russell e Latifi. Nona fila, Mick Schumacher e Mazepin. 10ª fila, Stroll e Giovinazzi. E a Haas saiu da última fila, né? Graças aos acidentes É verdade. dos adversários, a Haas deixou a última fila, pelo menos dessa vez. Mas vamos saber o que o Serginho Maurício, né, o narrador desse treino, deu toda aquela emoção no final. Vamos saber o que o Serginho está achando. Serginho, o que você achou do grid e como vai ser essa corrida, meu irmão? Peraí, você não perguntou se ele tá ligado? Tá ligado? Graças a Deus eu tô ligado aqui na Bandeirantes. Um grande abraço para você, Regi, para os amigos da Rádio Bandeirantes aqui no Bandeirada. Esse programa que
tá estreando junto, né, com a Fórmula 1 do Grupo Bandeirantes de Comunicação aqui via rádio. Você sabe que eu estava olhando aqui, eu estava prestando atenção na conversa de vocês, estava olhando os números aqui. O Hamilton, no Q1, ele foi o primeiro. Ele marcou 1:41,545 e foi o primeiro na classificação do Q1. Depois do Q2, o Hamilton foi terceiro. A gente não viu o Hamilton na sexta-feira e ele meio que talvez tenha se escondido um pouquinho também nessa classificação. Depois do Q3, ele foi segundo, beneficiado, obviamente, pelo que vocês estavam contando, da batida do Tsunoda e todo o desenrolar que ninguém pôde dar aquela última volta. Aí eu estava vendo aqui as voltas ideais. O Leclerc marcou 1:41,1, foi a volta ideal, a melhor volta do treino. O segundo foi o Verstappen, marcou 1:21,2, por isso que ele estava furioso com o acidente. Por isso que a irritação dele era tão latente, porque ele tinha carro para largar na primeira fila. E como você bem falou, Reginaldo, o que ele mais não queria, o que ele detestaria, tá largando atrás do Hamilton. E por causa do acidente isso aconteceu. Quer dizer, a gente tem amanhã uma largada com todos os ingredientes de uma grande largada. Um cara que está marcando a segunda pole position consecutiva, sendo que a primeira ele não pôde usufruir nada. É aquele cara que, né, ele deu a festa e na hora da festa ele teve que pegar um táxi e ir embora porque não era convidado da festa. E hoje ele consegue a pole position. O outro que ficou meio escondido, mas é 7 vezes campeão do mundo, tem 100 pole position, 98 vitórias, vai largar ao lado dele. Simplesmente Lewis Hamilton. E o Max Verstappen, que é líder do campeonato, e que deve ter pensado, poxa, eu sou líder no Azerbaijão, tenho o melhor carro, vou fazer a pole, ou então no mínimo a segunda posição, vai largar na segunda fila. Amanhã a corrida promete muito, Regi. Olha, em cima até do que o Sérgio falou, o Hamilton, ele claramente adotou um acerto com menos asa para beneficiá-lo ali naquele trecho de 2 km de aceleração plena. No Q1 ele foi o primeiro colocado, que ele conseguiu pegar um vácuo ali, que deu essa primeira posição a ele, mas esse acerto diferenciado em relação ao Bottas proporcionou que ele pudesse ficar ali na segunda posição, algo que o Verstappen não esperava, e o grande vencedor do treino foi o Hamilton, né, no fim das contas. E para a corrida, essa menor carga aerodinâmica favorece ainda mais nas ultrapassagens, então o Hamilton fez uma aposta de acerto que, por enquanto, está se revelando bastante adequado. E tudo Olha isso... só, Fred, o Bottas ele foi 12º no Q1, depois ele foi, deixa eu ver a posição dele aqui, o Bottas foi 9º no Q2 e depois ficou com a 10ª posição no Q3. Você vê que diferença de acerto que ele teve pro Lewis. Porque o Bottas é vencedor na pista, ele conhece ali o traçado, não é dizer que ele é um desconhecido, um novato, não conhece o traçado, não. Ali ele conhece. Ele ia ganhar em 18, teve o pneu furado, e em 19 ele ganhou. E ele ficou, ganhou, né? E ele ficou atrás do Fernando Alonso. Quer dizer, você vê o quão desastroso foi esse treino do Valtteri Bottas aí. Não, foi demais, e a gente tem que ver que, de fato, a Mercedes não tem um carro vencedor para essa corrida. Embora a Mercedes tenha vencido 3 de 4 corridas disputadas em Baku. Agora, você viu na imagem, no final do treino, o Verstappen sentado ali, desolado, quer dizer... a cara de derrota. Um cara que eu acho que ainda é o favorito da corrida, mas com a cara de derrota. Por que cara de derrota? Porque a pole position era dele, ele sabia que era dele, assim como a de Mônaco seria dele. Mas ele tem que... E depois disso, Sérgio, ele tem... A gente falou, até durante a transmissão, falou da matéria da Mariana, brilhante matéria da Mariana no Jornal da Band, mostrando um Verstappen mais maduro, um Verstappen diferente. E é exatamente isso que ele tinha que fazer e fez. Depois daquele jeitão todo lá de desolado, ele parou para pensar um pouquinho e falou com a Mariana. Vamos ver o que ele falou. We have to wait and see, of course, what that's going to do for our car. I think overall, so far, we've been quite happy with the car. It's been performing quite strong. So I hope also tomorrow with the tires that it's hanging on well. Regi, você vê que o que faz a pessoa se acalmar, né? Porque ele saiu do carro, ele na entrevista pro Johnny Herbert ali nos boxes, ele até soltou um palavrão, né? Bastante furioso com
o desenrolar do treino, com a bandeira vermelha prejudicando o que poderia ser a pole position dele. Aí ele parou, sentou, se acalmou, e ele disse agora nessa outra entrevista que ele deu ali no cercadinho para Mariana Becker, que ele está muito contente com o acerto do carro, que eles têm que ver como que eles vão administrar o carro para a corrida, que eles estão muito satisfeitos com o acerto ao longo do fim de semana, e como eles vão manejar da melhor forma a corrida, e que como que eles vão administrar os pneus, né? Já que esse ano a tendência de 2 pitstops contra 1 pitstop dos outros anos, a Pirelli levou para Baku a sua combinação mais macia, de mais aderência, e vamos ver como que a Red Bull vai administrar esse desgaste dos pneus para, repito, uma corrida com 2 pitstops. Você acredita, Sérgio? Você acredita em 2 pitstops, Sérgio? Eu acho que sim, pelo que o desempenho dos pneus se mostraram, eu acho que sim. E eu acho que também o Max Verstappen deve ter pensado, Fred, Regi, amigos da Rádio Bandeirantes, deve ter pensado o seguinte: essa é uma pista em que dá para ultrapassar. Exatamente. Então, não é tão ruim assim. Ele tem um carro que tem totais condições de ganhar. Ele sabe que ele tem um carro vencedor. E ele sabe que a pista dá para ultrapassar. A gente viu agora a corrida da Fórmula 2, foi espetacular. Foi um show de ultrapassagens. Ontem, na Fórmula 2, também um show de ultrapassagem. A reta é grande, dá para abrir a asa. Então, eu acho que a corrida tem todos os ingredientes para ser a melhor do ano, Regi. Eu acho que tem, porque nós temos 3 equipes envolvidas diretamente. Nós temos 2 que correm por fora, que é a AlphaTauri e a McLaren. As 3 são Ferrari, Red Bull e Mercedes. Eu acho que tem todos os ingredientes para ser... E essa reta, esse retão de asa aberta, 2 km, 25 segundos de pé cravado. E tem outro detalhe, Sérgio. O Verstappen deve ter parado, pensado assim: ora, quem está na pole position é o Leclerc. O Leclerc que é um franco atirador. Então o Leclerc vai fazer de tudo para manter essa liderança da prova, pelo menos na largada. E o Hamilton também não pode se arriscar demais nessa largada, porque para ele ficar ali em segundo lugar no começo, mesmo que ele venha a ser ultrapassado pelo Verstappen, se ele for para o pódio, não é ruim, dadas as circunstâncias do fim de semana, em que a Mercedes foi muito mal nos treinos e que o Hamilton só conseguiu se encontrar depois dessa mudança de acerto com menos asa. Então, chega atrás em pontuação, né? Chega atrás em pontuação. Quer dizer, o Hamilton, quem tem mais a perder ali dos 3 é o Hamilton. Exatamente. O que se desenhava um fim de semana muito pior para o Hamilton está sendo até muito bom. Então, o Verstappen também está analisando isso. Eu também não posso partir com tudo para cima, porque tem um franco atirador na frente, e o Hamilton também não pode arriscar. Então, a pole position do Leclerc é até boa para o Verstappen, se a gente parar para pensar. Claro que ele preferia estar ele na pole position, mas a situação do Hamilton acabou sendo boa e o do Verstappen também é boa, porque ele é favorito à corrida. Vamos lembrar que tem, do ponto de largada até a curva 1, tem 137 metros, é curtíssimo, é como Mônaco, né? Mônaco é 116, se eu não me engano, é como Mônaco. Então, assim, passar um negócio... É possível? Claro que é possível, claro que é possível. Ainda mais que a gente tem um Gasly ali que não tem a experiência toda de largar na segunda fila e está ao lado do Verstappen. Eu acho que o Verstappen sai dessa primeira curva em terceiro. Aí ele vai administrar a corrida dele. Hoje ele é um piloto assim mais... tá mais balanceado, sabe mais o que fazer durante uma corrida. Vai andar atrás do Hamilton enquanto possível. Depois vamos ver as estratégias. A Mercedes tem sido melhor que a Red Bull nas estratégias. Vamos ver qual vai ser essa. E vamos ver se vai ser mesmo de 2 paradas ou de uma só, como foi no ano passado. Né? E vamos ver quantas bandeiras amarelas e vermelhas, né, Regi? Porque verdade. O que a gente viu até agora... Não tem nada nos impede de ter uma paralisação na corrida, de ter várias bandeiras amarelas por muito tempo. Quem é que pode escapar de um muro daquele? Escapou é como o Monte Carlo, escapou tá no muro. Então, a gente pode ter muitas variáveis aí. E das 4 corridas em Baku, 3 tiveram bandeira amarela, safety car virtual. Só em 2016 a corrida foi flat do começo ao fim. Isso é importante frisar. E assim, como disse o Sérgio, assim, não dá para bobear. São 51 voltas e que o mínimo erro é muro. E essa estratégia vai ser interessante, porque a gente não sabe também quem tem ainda pneu novo, como é que vai ser a jogada. Todos vão largar de pneu macio. Quem vai botar amarelo,
vai se arriscar botar amarelo ou vai botar um vermelho e um amarelo, porque obrigatoriamente vai ter que usar o amarelo. O branco não dá para usar, porque a gente já viu que ele é 1.3 mais lento, então quem botar o branco vai se dar mal, mesmo com um carro leve. Ele é um pneu que não dá gripe e a diferença dele pro macio, né, o duro pro macio é muito grande, muito grande. Então vai ser uma guerra de estratégias, uma guerra para ver quem fica mais longe do muro possível. Eu tô acreditando, por isso que eu tô falando, eu acho que vai ser uma das melhores corridas da temporada. Tem tudo para ser um corridão, né, Sérgio? E assim, tem outras questões envolvidas aí. Por exemplo, a gente tem um Pérez na 6ª posição, depois da punição ao Lando Norris. O Pérez vai querer reagir também. É uma pista que o Pérez anda muito bem, que acabou prejudicado, inclusive, pelas bandeiras vermelhas, poderia estar mais à frente no grid. Ele quer mostrar serviço também. O Bottas ali em 10º, tá mordido também. É um piloto que venceu a última corrida realizada em Baku. Você tem o Lando Norris também mordido pela punição. Você tem o Carlos Sainz, que acabou batendo no Q3 e viu o Leclerc fazer mais uma pole position. Então tá todo mundo ali atiçado, né? O Verstappen e o Hamilton precisam tomar cuidado. Olha aqui, eu vou chamar a atenção. Esses 10 primeiros são realmente... Tá realmente um bolo ali. É um bolo. Fala um bolo. É um bolo. Não, chama a atenção para que no ano passado o Hamilton largou com macio, trocou na volta 22 e foi até o fim com amarelo. E mais, o Kimi Raikkonen, que terminou em segundo na corrida, ele acabou tendo um problema logo no começo e teve que trocar na primeira volta. Na primeira volta, ele completou uma volta com o vermelho, ou seja, na primeira, na verdade, é a segunda volta, e foi até o final com o amarelo. É aquilo que você falou, Sérgio. A pista permite. Só que a Pirelli está levando a gama mais macia. Ela foi mudou. A gama intermediária. Em 2019, né? Que foi ano passado não teve a corrida, mas isso, a Pirelli, justamente por isso, para tentar proporcionar uma variação aí nas estratégias, ela levou um composto mais macio. E aí tem que ver como que vai ser o comportamento na corrida, mas a tendência nesse momento é de 2 paradas. Agora, obviamente, alguém pode tentar um pulo do gato, principalmente se tiver 2, 3 safety cars aí. Esse pneu amarelo do ano passado é exatamente o pneu duro desse ano. Mais duro ainda, mais resistente ainda, porque os pneus, todos eles tiveram um novo tipo de construção, né, tanto que eles estão 3 quilos mais pesados. Então... E eu não me surpreenderia, Reginaldo, se alguém largasse da 11ª posição para trás, de branco, de duro, e depois fizesse uma parada só e botasse um vermelho ou um amarelo. Não me surpreenderia, pode ser. Tem que analisar. Tem que usar essa estratégia. Tem que analisar principalmente a questão que você mesmo falou, Sérgio, do grip, né? Porque, pelo menos nos treinos, o pneu branco se revelou um desastre. Agora, aquela coisa, na corrida, é o momento mais emborrachado do fim de semana também, né? Porque sim, é o momento também que eles não andam a toda, né? Exatamente. Então, os carros vão estar no começo da corrida muito juntos, vamos ver questão de asa móvel, enfim. É uma corrida com ingredientes que, diria eu, não tivemos ainda nessa temporada. Então, promete ser realmente um espetáculo. E com esses muros aí em volta, né? O Verstappen ficou a perigo ali de não ir para a classificação, porque bateu no fim do terceiro treino livre, então não pode bobear. Então, assim, eu acredito que seja a melhor corrida do ano. Foi o GP mais acidentado de treinos até agora. Das 6 etapas, foi o mais acidentado. Tivemos 4 bandeiras vermelhas hoje. Estou vendo aqui que já chegou um e-mail da Pirelli, mas não chegou aquele que a gente espera, que são as possíveis estratégias. Teoricamente, né? Largar de vermelho. Estamos falando dos primeiros 10. Largar de vermelho, trocar para amarelo e depois para vermelho de novo. Teoricamente então, é essa a estratégia. Até para vermelho e amarelo. Bom, Sérgio, a gente tem algumas perguntas de ouvintes aqui. Vamos ver o que eles querem saber de você. Da gente, né? Vamos lá então, Regi. 12h54 aqui na Rádio Bandeirantes, com a participação dos ouvintes pelo 11 99904 8756 e também pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tem participação aqui do Márcio Agatal. Prezados e queridos Reginaldo Leme e Sérgio Maurício, desejo muita saúde e paz para vocês em todos os dias. Vocês são maravilhosos. Abraço também pro Fred. E chega a pergunta aqui interessante do Sandro de Santos, na Baixada Santista.
Torço muito pro Hamilton, mas uma coisa é o treino e a outra é a corrida. Esse problema dos pneus me deixa desconfiado. É por aí, Regi, Fred e Sérgio? Belíssima pergunta. A verdade é que é uma corrida em que está tudo muito aberto, né? Nesse momento, a gente está falando aqui de uma parada de pneus, enfim. Mas é uma corrida com componentes que a gente não teve nessa temporada, né? Porque em Mônaco a gente tinha os muros ali perto. Só que, ao contrário de Baku, é uma pista em que ninguém conseguiu ultrapassar ninguém. Tanto que a única ultrapassagem foi do Mick Schumacher em cima do Mazepin ainda na primeira volta e depois do Vettel saindo dos boxes. Baku não. Baku tem o trecho de aceleração de 2,2 km e uma possibilidade de 2 paradas de boxe. Então tem estratégia, tem possibilidade de ultrapassagem e tem muro em volta. Então é a corrida mais imprevisível da temporada. Ferreira, tem uma pergunta pro Sérgio aí, dirigida a ele. Tem, com certeza. Sempre tem pergunta pro Sérgio. Vou caçar aqui, buscar aqui no nosso WhatsApp. Sim, chegou. Pergunta pro Sérgio Maurício. Serginho, conta pra gente. Pergunta do Flávio, aqui de São Paulo. Ele pergunta o seguinte: é diferente narrar uma classificação e uma corrida, principalmente, num circuito de rua como o Baku? Porque são 2 consecutivos, né, Serginho? Não só em Baku, como também em Mônaco. Como que você se prepara, pergunta do Flávio aqui, como você se prepara para narrar em um circuito de rua, já que as coisas são mais emocionantes, né, Sérgio? Ô, Flávio, obrigado pela tua pergunta, um abraço para você, obrigado pela audiência aqui na Bandeirantes. Olha, eu me preparo da mesma forma, se for para Mônaco, se for para Baku, se for para Interlagos, eu sempre me preparo procurando o máximo possível de informações, trocar informações com os meus parceiros, com o Reginaldo, com o Max, com o Giafone, com o Fred, com a nossa equipe toda, prestar atenção nas matérias da Mariana é muito importante, estar sempre ligado no Twitter, porque aquele all news, aquela informação rápida, então eu faço a mesma preparação. Mas é claro que quando a gente tem uma prova assim, digamos que as câmeras estão mais perto, né, da pista, a gente pode ver mais os detalhes, ou pistas perigosas como essa de Baku, a gente fica com a emoção ainda mais aflorada, digamos assim, mas eu me preparo sempre da mesma forma para trazer para o telespectador o máximo possível de informação e entretenimento. Vamos lembrar que a largada da corrida amanhã é 9 da manhã, horário de Brasília, na tela da Band, mas a gente sempre começa às 8h30, a gente começa a falar sobre Fórmula 1 8h30. E tá isso aqui... a Band mostra, Regina. Isso a Band mostra. E tá aqui já, porque daqui a pouco a gente passa o bastão, e tá aqui já o Fernandinho Fernandes. Fernandinho. Boa tarde a todos. Tava aqui ouvindo vocês dando os detalhes, como poucos conhecem a Fórmula 1. Um grande abraço para todo mundo que nos acompanha. Prazer muito grande, final de semana também de esporte aqui na Band, Campeonato Brasileiro pegando. Tem uma pergunta boa? Manda aí então, Herreiro. Chegou pergunta legal aqui no nosso youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, que é algo que vocês exploraram, mas é legal falar de novo, né? O Marcos Muzaki, ouve sempre a Rádio Bandeirantes, pergunta o seguinte: essa semana houve muita reclamação sobre a asa flexível da Red Bull. Estranha essa resignação da Mercedes. Eles têm alguma cartinha na manga? Se tem, eles estão guardando bem, porque já estamos aí na 6ª corrida do campeonato e ninguém protestou contra ninguém. Tá um jogo de xadrez até nisso, né, Regi? Eles estão esperando o momento certo de jogar essa cartada. Normalmente eles fazem isso quando sofrem uma derrota assim, acachapante, né? Então, não duvidem que se houver uma derrota flagrante assim, quem perdeu vai protestar e quem ganhou vai se defender. Mas é que a FIA prometeu que a partir de Azerbaijão, depois de Azerbaijão, ia levar isso com mais rigor. E aí a Mercedes chiou, porque em Azerbaijão a Red Bull ia levar vantagem e tudo mais, mas passou. Então, a partir daí, na corrida da França, que é a próxima, acho que a coisa vai ser com mais rigor. Com toda a fleuma que tem na Fórmula 1, todos os modos, todo o controle, sempre tem uma cutucada, vamos dizer assim, enrustida, sempre tem alguém querendo pegar pesado com alguém. Ô Fernandinho, eles andam o tempo todo no fio da navalha no que diz respeito ao regulamento. Qualquer brecha, qualquer milímetro, eles vão atrás e não querem nem saber. Isso que me chama a atenção, Regi, também Fred, o automobilismo, lógico que as coisas evoluem, a gente não pode ser saudosista, mas o automobilismo durante muito tempo era decidido no braço do piloto.
Eu acho que essas mudanças que estão acontecendo é uma tentativa desse resgate, e a tecnologia é importante, a evolução, não há como lutar contra, mas o fator humano, em alguns momentos, na Fórmula 1, parece que ele se perdeu. Há esse interesse desse resgate? Não há interesse, há esse interesse. O ano que vem o regulamento vai mudar bastante em relação a esse ano, os carros vão ficar mais lentos, menos tecnológicos do que É o que todo mundo quer. Os carros atuais. Mas assim, o piloto nunca deixou de fazer diferença, né? Tanto que se não o Lewis Hamilton não seria o Valtteri Bottas, né? O Hamilton é um espetáculo de piloto. Pra mim, lançando a polêmica, pra mim o melhor da história, o Reginaldo concorda também. O problema é ele sozinho, né? A gente não vê concorrência. Porque ele é tão bom, né? Sim, mas nós tivemos eras de pilotos bons que tinham mais uns 2 ou 3 que faziam sombra. Hoje o equilíbrio maior se dá pela tecnologia apresentada nos carros do que pela capacidade do piloto. Mas amanhã nós vamos ver uma grande briga, porque ele não está com o melhor carro, mas longe disso. E o Verstappen tem o carro favorito e está largando um pouquinho atrás dele, uma fila atrás dele, mas o Verstappen é o grande favorito da corrida. Nós vamos ter uma grande briga amanhã. Só para terminar, você falou de essa coisa de procurar problemas nas equipes, protestos, aquela coisa toda. Você sabe que cada equipe grande pelo menos, tem fotógrafos trabalhando em segredo, fotografando detalhes dos carros para depois serem analisados. É uma coisa impressionante. Estão mais preocupados com a grama do vizinho do que com a própria grama. Serginho. É meio 007, viu? É meio 007. É espionagem. O Serginho está com a gente também? Espionagem Tá com a gente. total. Legal. Fernando Fernandes, boa você tarde já foi pra meu ele. amigo. Ô, Serginho, a gente vai se despedir de você. Aliás, o Fernandinho queria te dar boa tarde antes de despedir. Oi, tchau. Um beijo pra você, Fernando. Um beijo Grande pra abraço. você, Muito orgulho de ter você. vocês. Eu também, muito orgulho de ter vocês aqui trazendo. Se os pilotos ainda não estão fazendo a diferença no braço, vocês estão fazendo a diferença no gogó, rapaz. O Fred na Obrigado, produção. muito obrigado. Grande equipe, cara. Resgatou aquele prazer, aquele barato de ver a Fórmula 1. Valeu, muito obrigado, Fernando. Muito legal. Um abraço pra você, Regi. Vou aproveitar para me despedir então também de você e do Fred e de todos os nossos ouvintes aqui do Bandeirado e do Bandeirantes. Um abração amanhã, 8h30 da manhã. Isso a Band mostra. Fórmula 1 2021, sexta etapa, GP do Azerbaijão. Tem uma palavra só: Tá ligado? imperdível.